Marina sempre foi uma mãe presente. Conhecia cada detalhe da vida de Lucas, seu filho de 14 anos. Ou pelo menos era o que ela pensava. Naquela terça-feira comum, ao pegar a mochila escolar dele para lavar, suas mãos tremeram ao tocar algo no fundo do compartimento principal. Não era um caderno, não eram livros. Era algo que faria seu mundo desabar em questão de segundos. O coração de Marina acelerou. Por um instante, ela pensou em fechar a mochila e fingir que nada tinha acontecido. Mas suas mãos não obedeciam sua mente. Lentamente, ela puxou o objeto envolto em um pano escuro. O peso era estranho, diferente de qualquer coisa que Lucas deveria carregar para a escola. Quando o tecido se abriu, Marina sentiu suas pernas fraquejarem. Ali, diante de seus olhos, estava a prova de que ela não conhecia seu filho como imaginava. Lágrimas começaram a rolar em seu rosto enquanto 1000 perguntas explodiam em sua cabeça. Como ela não percebeu? Onde foi que errou? O que Lucas estava escondendo dela todo esse tempo? A sala começou a girar e Marina precisou se apoiar na mesa para não cair. Naquele momento, a vida dessa mãe se dividiu em antes e depois. Antes de abrir aquela mochila, ela vivia em uma realidade confortável, acreditando que tinha tudo sob controle. Depois, ela estava prestes a descobrir um segredo que mudaria não apenas sua relação com Lucas, mas toda a dinâmica da sua família. O que Marina encontrou naquela mochila era apenas a ponta de um iceberg muito maior e mais perigoso do que ela poderia imaginar. Se você está assistindo este vídeo, é porque sabe que os segredos de família podem ser devastadores. Eu sou Marina. E hoje vou compartilhar com vocês a história mais difícil da minha vida. Uma história que começou de forma simples, mas que revelou verdades que eu jamais imaginei enfrentar. Antes de continuar, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. Deixe seu like se você valoriza a sinceridade e a coragem de compartilhar experiências reais. E me conta aqui nos comentários, você é de qual cidade ou país? Adoro saber quem está acompanhando essas histórias. Isso me dá força para continuar compartilhando. Esta história aconteceu há 2 anos, mas parece que foi ontem. Eu morava em um bairro tranquilo, trabalhava como professora e tinha uma vida que muitos considerariam perfeita. Meu marido, Roberto, era gerente de uma loja de eletrônicos. E nosso filho Lucas era um adolescente aparentemente comum. Tirava notas razoáveis, tinha alguns amigos, passava tempo no videogame como qualquer garoto da sua idade. Mas havia sinais que eu escolhi ignorar, pequenas mudanças no comportamento dele que eu atribuía à adolescência. O distanciamento, os silêncios durante o jantar, as portas trancadas do quarto, eu dizia a mim mesma que era normal, que todo adolescente passa por essa fase. Como eu estava enganada. Naquele dia de terça-feira, enquanto eu pegava a mochila dele para organizar, eu não tinha ideia de que minha vida estava prestes a mudar completamente. O que descobri naquela mochila foi apenas o começo de uma jornada dolorosa, mas necessária. Uma jornada que me ensinou lições que jamais esquecerei. Era uma manhã comum de terça-feira. O sol entrava pela janela da cozinha enquanto eu preparava o café da manhã. Lucas já tinha saído para a escola. Roberto estava no trabalho. E eu tinha o dia de folga. Decidi aproveitar para fazer aquela limpeza profunda que vinha adiando há semanas. Foi quando vi a mochila escolar de Lucas jogada no sofá da sala. Ele sempre deixava a mochila espalhada pela casa, e eu constantemente reclamava disso. Peguei-a com a intenção de levá-la para o quarto dele, mas percebi que estava pesada e com um cheiro estranho de mofo. Pensei em lavar, verificar se havia algum lanche esquecido estragando lá dentro. Afinal, era isso que mães faziam, não é mesmo? Cuidar dos detalhes que os filhos negligenciam. Abri o zíper principal e comecei a tirar os cadernos e livros.
alguns papéis amassados, canetas sem tampa, o estojo rasgado que eu já tinha prometido substituir. Nada fora do comum até aquele momento. Mas quando minha mão alcançou o fundo da mochila, toquei em algo embrulhado em um pano escuro. Meu coração deu um pulo. Havia algo ali que não deveria estar. Puxei o embrulho com cuidado. Era pesado e tinha uma forma retangular. Minhas mãos começaram a tremer antes mesmo de abri-lo. Alguma coisa dentro de mim já sabia que o que eu estava prestes a ver mudaria tudo. Respirei fundo e abri o tecido lentamente, como se estivesse desarmando uma bomba. Dentro do pano havia um maço grosso de dinheiro. Notas de 50 e 100 reais, cuidadosamente organizadas e presas com elásticos. Minha mente congelou. Comecei a contar quase que automaticamente. 500, 1.000, 2.000, 3.000 reais. No total, eram quase 5.000 reais, escondidos na mochila do meu filho de 14 anos. Sentei-me no chão da sala, ainda segurando o dinheiro. De onde Lucas tinha tirado aquela quantia? Ele recebia apenas 30 reais de mesada por semana, não tinha emprego, não vendia nada. Minha mente começou a correr por possibilidades e todas elas eram aterrorizantes. Será que ele estava roubando, vendendo drogas, envolvido com algo ilegal? Mas havia mais. Quando voltei a olhar dentro da mochila, encontrei um caderno pequeno, diferente dos cadernos escolares. Abri com as mãos tremendo. Dentro havia anotações em código, números, nomes que eu não reconhecia, datas e valores. Era algum tipo de registro, mas de quê? As páginas estavam preenchidas com a letra de Lucas, isso eu tinha certeza. Mas o conteúdo era um mistério aterrorizante. Fiquei ali, no chão da sala, por quanto tempo não sei dizer. Poderiam ter sido minutos ou horas. Minha mente estava em um turbilhão. Eu precisava confrontá-lo. Mas como? Eu precisava entender o que estava acontecendo, mas tinha medo da resposta. Será que eu realmente conhecia meu filho? Que tipo de mãe eu era para não ter percebido que algo tão sério estava acontecendo debaixo do meu teto? Peguei meu celular e pensei em ligar para Roberto, mas hesitei. O que eu diria? Nosso filho está escondendo 5.000 reais na mochila? Parecia irreal. Coloquei o dinheiro e o caderno de volta na mochila, do jeito que encontrei, e a deixei no mesmo lugar do sofá. Eu precisava de respostas, mas precisava ser esperta sobre como consegui-las. Decidi que esperaria Lucas chegar da escola e observaria seu comportamento. Talvez houvesse uma explicação, talvez fosse tudo um mal-entendido, mas no fundo do meu coração eu sabia que estava apenas me enganando. Aquele dinheiro representava algo muito maior e mais perigoso do que eu queria admitir. E o pior, eu tinha apenas algumas horas para decidir como lidar com isso antes que meu filho chegasse em casa. As horas até Lucas voltar da escola foram as mais longas da minha vida. Tentei me ocupar com tarefas domésticas, mas minha mente não conseguia se concentrar em nada além daquela mochila no sofá. Eu a olhava de minuto em minuto, como se ela pudesse sumir ou revelar mais segredos sozinha. Preparei o lanche da tarde dele, arrumei a casa, mas tudo parecia mecânico, automático. Quando ouvi a chave girando na fechadura às 4 da tarde, meu coração disparou. Lucas entrou como sempre, jogou a jaqueta no sofá ao lado da mochila e foi direto para a geladeira. "Oi, mãe!" disse ele casualmente, como em qualquer outro dia. Eu o observei em silêncio. Aquele era realmente meu filho? O menino que eu tinha embalado nos braços, ensinado a andar, consolado em noites de pesadelo? "Lucas, senta aqui, precisamos conversar", falei, tentando manter a voz firme. Ele pegou um suco e veio até a sala, sem demonstrar preocupação. Sentou-se na poltrona em frente a mim, com aquela postura relaxada típica de adolescente. "Que foi?" perguntou, mexendo no celular. Eu respirei fundo e peguei a mochila ao meu lado. "Eu encontrei algo na sua mochila hoje", disse, observando sua reação. Foi como assistir uma máscara se formando em seu rosto. A expressão despreocupada desapareceu.
substituída por algo que não consegui identificar. Medo, raiva, surpresa, talvez tudo isso ao mesmo tempo. Você não tinha direito de mexer nas minhas coisas. Foi a primeira coisa que ele disse. Não foi uma pergunta do tipo, o que você encontrou? Ou, deixa eu explicar. Foi acusação. Eu, a mãe dele, estava sendo acusada de invadir privacidade por descobrir R$ 5.000 escondidos na mochila do meu filho menor de idade. Aquilo me deixou ainda mais assustada. Lucas, são R$ 5.000. R$ 5.000. De onde você tirou isso? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Ele ficou em silêncio, olhando para o chão. Os segundos pareciam horas. Finalmente, ele levantou os olhos para mim e o que vi ali me gelou. Não era mais o olhar do meu menino. Era o olhar de alguém que carregava segredos pesados demais para sua idade. É meu dinheiro. Eu ganhei, disse simplesmente. Ganhei. Aquela palavra ecoou na minha cabeça de forma aterrorizante. Ganhou como, Lucas? Você tem 14 anos, não tem emprego, não vende nada. De onde veio esse dinheiro? Insisti, sentindo as lágrimas começarem a se formar. Eu precisava que ele me desse uma explicação razoável. Precisava acreditar que havia uma resposta que não destruísse minha imagem dele, mas a forma como ele desviou o olhar me disse tudo. Eu ajudo uns caras com umas coisas, ele murmurou, tão baixo que quase não ouvi. Meu sangue congelou. Que caras? Que coisas? Minha voz estava falhando agora. Lucas se levantou bruscamente, nervoso. Você não entenderia, mãe. É complicado. Complicado. Meu filho de 14 anos estava envolvido em algo complicado que rendia R$ 5.000. Senta, Lucas. Agora! Usei o tom de autoridade que não usava há anos. Ele hesitou, mas sentou. Peguei o caderno com as anotações e coloquei na mesa de centro entre nós. E isso? O que são esses nomes? Esses números? Ele olhou para o caderno como se fosse um fantasma do passado. Mãe, você não deveria ter mexido nisso, disse. E havia medo real em sua voz agora. Naquele momento, bati a mão na mesa com força. Eu sou sua mãe. Você mora na minha casa. Você tem 14 anos. Você vai me contar agora o que está acontecendo ou eu ligo para a polícia e para seu pai neste exato momento. A ameaça surtiu efeito. Lucas começou a chorar. Não o choro dramático de criança, mas lágrimas silenciosas de alguém que carrega um fardo pesado demais. Eu faço entregas, ele finalmente sussurrou. Entregas de quê? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Meu corpo inteiro estava tremendo. De drogas, mãe. Eu entrego drogas para uns caras do bairro. O mundo desabou. As paredes da sala pareceram se fechar sobre mim. Meu filho, meu bebê, estava envolvido com tráfico de drogas. Eu não conseguia respirar. Depois da confissão de Lucas, ficamos em silêncio por longos minutos. Eu não conseguia parar de chorar e ele permanecia sentado, cabisbaixo, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. Quando finalmente consegui me recompor, fiz a pergunta que me aterrorizava. Há quanto tempo? Ele limpou as lágrimas com as costas da mão. 6 meses, respondeu. 6 meses. Meio ano de mentiras, meio ano em que meu filho saía de casa todos os dias, não apenas para ir à escola, mas para se envolver com criminosos. Meio ano em que eu, cegamente, acreditei que tudo estava bem. Como começou? Perguntei, minha voz saindo rouca. Precisava entender como tinha perdido meu filho sem perceber. Lucas começou a contar, e cada palavra era uma punhalada no meu coração. Tinha começado com Bruno, um colega de escola 2 anos mais velho. Bruno tinha dinheiro, roupas de marca, tênis caros, e isso chamou a atenção de Lucas. Meu filho, que sempre reclamava que não tinha as mesmas coisas que os outros meninos, foi facilmente seduzido pela promessa de dinheiro fácil. No começo, eram apenas pequenas entregas no bairro.
Pacotes pequenos que ele levava de um ponto a outro após a escola. R$ 20 por entrega. Parecia pouco, mas para um garoto de 14 anos era uma fortuna. Ninguém desconfiava de um menino de uniforme escolar com uma mochila. Ele era o mensageiro perfeito. E foi justamente essa invisibilidade que o tornou valioso para eles. Com o tempo, as entregas aumentaram. R$ 50, R$ 100 por entrega. Ele começou a fazer 3, 4 entregas por dia. O dinheiro se acumulava, e com ele, a sensação de poder que meu filho nunca tinha experimentado. Ele podia comprar o que quisesse, pagar lanche para os amigos, ter status na escola. Eu me sentia importante, mãe, ele disse, e aquilo me partiu ainda mais. Perguntei sobre o caderno. Lucas explicou o que era seu registro. Cada entrega, cada valor, cada nome, era uma forma de se proteger caso algo desse errado. Eles disseram que se eu anotasse tudo, ninguém poderia me enganar, explicou. Meu filho tinha sido treinado por traficantes a manter registros criminais. Era uma realidade distorcida e aterrorizante. E esse dinheiro todo? Por que você não gastou? Quis saber. Lucas deu de ombros. Eu gastei uma parte, mas percebi que se eu gastasse tudo, você e o pai iam desconfiar. Então comecei a guardar. Pensei em usar para comprar uma moto quando fizesse 18. Uma moto comprada com dinheiro do tráfico. Meu filho estava planejando um futuro com dinheiro sujo. Perguntei se ele usava drogas. Ele negou veementemente. Nunca, mãe. Eu só entregava. Nunca usei. Era um alívio mínimo em meio ao desastre, mas eu não tinha certeza se podia acreditar completamente. Perguntei se tinha arma, se tinha se envolvido em violência. Não, mãe, eu só entregava e voltava, nada mais. Queria acreditar, mas cada resposta só levantava mais perguntas. O que mais me chocou foi quando perguntei por que ele não tinha me contado que precisava de dinheiro. A gente nunca tem dinheiro sobrando, mãe. Eu via você e o pai brigando por causa de contas. Não queria ser mais um problema. Aquilo me destruiu. Meu filho tinha se envolvido com tráfico porque não queria ser um problema financeiro. Nossas dificuldades econômicas, que tentávamos esconder dele, tinham sido a porta de entrada para essa tragédia. Perguntei se ele queria parar. Lucas olhou para mim com olhos cansados, velhos demais para sua idade. Eu quero, mãe, mas não sei se posso. Eles não vão deixar assim tão fácil. E ali estava o maior medo. Meu filho estava preso. Não apenas emocionalmente ou financeiramente, mas literalmente preso em uma rede criminosa que não solta suas presas facilmente. Peguei as mãos dele entre as minhas. Nós vamos resolver isso juntos. Eu não vou deixar você sozinho. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, eu não fazia ideia de como cumpriria essa promessa. Como tiraria meu filho dessa situação? Como o protegeria das consequências? Como reconstruiria a confiança quebrada entre nós? As perguntas eram infinitas e naquele momento eu não tinha respostas para nenhuma delas. O que descobri naquela mochila mudou nossas vidas para sempre. Não foi fácil tirar Lucas dessa situação. Precisamos da ajuda de assistentes sociais, psicólogos e até mudar de bairro. Houve momentos em que pensei que tinha perdido meu filho definitivamente, mas hoje, 2 anos depois, posso dizer que estamos em um caminho de reconstrução. Lucas está em terapia, voltou a estudar e aos poucos está se tornando novamente aquele menino que eu conhecia. A confiança ainda não é total e talvez nunca seja como antes, mas estamos trabalhando nisso dia após dia. Roberto e eu também fizemos terapia para entender onde erramos e como podemos ser melhores pais. Compartilho essa história não para ser julgada, mas para alertar outros pais. Prestem atenção nos sinais. Conversem com seus filhos sobre dinheiro, sobre pressão social, sobre a realidade das drogas. Não subestimem a vulnerabilidade dos adolescentes. E se você está passando por algo parecido, saiba que há saída. É doloroso, é difícil, mas é possível reconstruir.
Se esta história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário. E lembre-se, às vezes, o que está escondido em uma simples mochila pode ser a chave para salvar uma vida.